Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos na autoridade, no poder, no nome de Jesus. Falar sobre um tema aqui sobre religião. Qual é a diferença de religião, templo, igreja e seita? 4 itens: religião, templo, igreja e seita. O que é uma religião? O que é religião? Fala-se muito religião. Batista, metodista, católica, apostólica, romana, adventista, testemunhos de Jeová, mormons e etc. Mas o que é realmente uma religião? A religião, disse o apóstolo São Tiago, um apóstolo de Jesus, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele disse que aquele que diz que é um religioso e não refreia a sua boca ou a sua língua de pronunciar palavras indecentes, a sua religião é vã e ele engana o seu próprio coração. E aí então Tiago revela qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião para o nosso Deus e Pai é esta: 2 pontos. É guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. É aceitar Jesus, receber o perdão dos pecados e se privar de viver uma vida dissoluta. É se privar de viver uma vida consonante com o pecado. É se afastar do pecado. É viver uma vida irrepreensível na presença de Jesus, o Cristo vivo e todo-poderoso. Essa é a verdadeira religião. Então, falando em Assembleia de Deus, batista, metodista, adventista, mormon, testemunho de Jeová, isso, na verdade, é uma religião, mas a verdadeira religião, se essas religiões quiserem fazer parte da verdadeira religião, é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado da corrupção do mundo, disse Tiago 1, 26, 27. E o templo? O que é o templo? O templo é uma edificação, é um edifício, é uma casa. Mas a Bíblia diz em Atos 7,48 que o Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que manda nos céus e na terra, tem todo o poder concentrado em suas mãos, foi Ele que fez e Ele é o dono de tudo. Ele diz, a Bíblia em Atos 7,48, que o Altíssimo não habita, não mora em templo feito por mãos humanas. Então esses templos majestoso que existe no Brasil e no mundo, é única e exclusivamente uma casa, uma edificação para que os povos que servem a Deus, para que a verdadeira religião, a verdadeira igreja, se aglomerem dentro dessas casas, se reúnam dentro dessas casas para servir a Deus. Porque disse Lucas, em Atos 7,48, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas como então dizer que aonde estiver 2 ou 3, ali Jesus está no meio deles? Jesus está no meio deles porque Jesus está neles. Porque, na verdade, eu vou te mostrar à luz da Bíblia que o corpo do ser humano que serve a Deus de verdade é o verdadeiro templo. A Bíblia fala em 2 Coríntios, a Epístola de Paulo, capítulo 6, versículo 16, e 2 Coríntios 5, versículo 1, o apóstolo Paulo falou enfaticamente em 6,16 de 2 Coríntios: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus e não é de vós mesmo. Então o vosso corpo é o templo de Deus. Nós podemos observar em 1 Coríntios 6 e 19, também disse o apóstolo Paulo que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, também o apóstolo Paulo disse: vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Então o templo de Deus, na verdade, é o corpo do ser humano e não a edificação, a casa, o prédio, o salão. A edificação não é onde Deus habita no corpo do ser humano que aceita Jesus como Salvador e crê nos seus decretos, porque esse, na verdade, é o templo. Então a verdadeira religião para o nosso Deus e Pai é aceitar Jesus e se privar da contaminação do mundo, Tiago 1, 26, 27.
O templo é o corpo daquelas pessoas que acolhem Jesus no seu coração e tem Jesus no seu coração, e Jesus, por consequência disso, habita nesse templo. Porque disse em Lucas, em Atos 7,48, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num templo feito por Ele mesmo, que é o Criador do ser humano. O que é uma igreja? A igreja é um aglomerado de pessoas, é uma multidão, é um determinado aglomerado de pessoas que servem a Deus. Pode ser conceituado como igreja. Mas, na verdade, disse Jesus, e o apóstolo São Mateus escreveu em Mateus 16:18, que Jesus disse ao Pedro, sobre esta pedra, que é Jesus, a pedra fundamental da esquina, que os edificadores reprovaram, os judeus, isso, na verdade, os judeus, seu povo, reprovaram, não aceitaram a pedra fundamental da esquina, que é Jesus. Ele disse ao Pedro, sobre esta pedra, a minha igreja está edificada, e a igreja é os membros, os membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e a igreja, os membros do corpo de Cristo são a igreja, na verdade. E ele disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e o inferno não terá êxito sobre ela, não prevalecerá sobre ela, porque a minha igreja está edificada sobre esta pedra, que é Jesus. Então não adianta governos, perseguição, tentarem perseguir a Bíblia, perseguir os cristãos, perseguir a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Cristo é a cabeça desse corpo, e esse corpo são os membros. São os membros que aceitaram Jesus, que seguem Jesus, que obedecem seus princípios, seus decretos, suas leis, e lhe amam, e lhe seguem, e não lhe abandonam em hipótese alguma. E essa, na verdade, é a verdadeira igreja. Mateus 16:18. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a minha igreja não prevalecerá contra ela. E o que é uma seita? A seita, o apóstolo São Paulo fazia parte de uma seita. No tempo de Jesus, tinha 4 seitas em Israel, em Jerusalém. Os saduceus, os essênios, os zelotes e os fariseus. E Paulo fazia parte da seita dos fariseus. Ele era benjamita, da tribo Benjamim, ele era hebreu, nato, na verdade, ele fazia parte do judaísmo. Ele tinha 2 nacionalidades, romana e judaica. Mas Paulo, fazendo parte de uma seita. O que é uma seita? Seita é um aglomerado, é uma doutrina, é uma ideologia, é uma corrente de visão religiosa que não tem responsabilidade com a verdade, não tem responsabilidade com os fatos pertinentes ao reino de Deus. É o que Deus requer do seu povo. Você pode ler e observar e pesquisar sobre os essênios, sobre os zelotes, sobre os fariseus e sobre os saduceus. Eram 4 seitas que existiam na época de Jesus, só porém eram seitas que seguiam a corrente ideológica, mas na verdade não faziam parte dos ensinos de Cristo, daquilo que Deus determinava e requeria que fosse observado pelo povo. Essa é a seita. E o Paulo fazia parte da seita dos fariseus. Ele era benjamita, ele era hebreu, nato, ele tinha nacionalidade judaica e romana, na verdade, e ele era da seita dos fariseus, mas ele era um perseguidor dos cristãos por consequência disso. Mas a sua vida mudou quando ele foi de Jerusalém a Damasco com carta e recomendação das autoridades governamentais e religiosas para perseguir os cristãos. Mas a sua vida mudou porque ele teve um encontro com Cristo e realmente houve uma grande transformação na vida de Paulo. Paulo se converteu ao cristianismo, escreveu 13 livros no livro sagrado e foi o maior missionário, fez 3, empreendeu 3 viagens missionárias e foi um grande conquistador de almas e um estabelecedor de igrejas, de trabalhos, consagrando obreiros e estabelecendo e designando obreiros para cuidar dos afazeres da obra de Deus.
Então essa